A paz de Deus, Deus abençoe a todos. Passando aqui para comunicar alguns assuntos. São um assunto rápido, só para deixar aqui bem claro. É porque apareceu um comentário e eu agradeço todos os irmãos que estão comentando e também gostando dos conteúdos. Mas teve um comentário de uma pessoa que ontem eu fiquei um pouco zangado e eu peço até o perdão, né, pela a palavra que eu coloquei no comentário, porque foi um comentário muito ofensivo e um comentário sendo que a pessoa não tem prova, desde quando ele vem caluniar uma pessoa sem prova. Então essa pessoa, ele calunia e ele não tem como provar aquilo que ele fala. Mas eu glorifico a Deus porque todos os demais estão comentando, estão ajudando a divulgar. E hoje eu quero falar um pouco sobre por que essas pessoas, não entendo, fica tão bravo e um pouco ofensivo. Alguns extremistas dentro da igreja. Porque, irmão, uma coisa que eu quero entender, que se a pessoa não está se dando bem na igreja, tem alguma dificuldade, sofreu algum problema, e ele não é obrigado a ficar na igreja. O próprio ancião do Braz, ele falou, se você não está contente aqui, você procura outro lugar, procura outro manequim, procura outra igreja para você congregar. Então todo mundo é livre, a nossa Constituição deixa isso bem claro. Então por que alguns extremistas dentro da igreja acham que se você saiu da congregação, você é um condenado, não tem mais jeito? As pessoas que congregam em outras denominações, eles não têm a graça. E para eles se salvar, eles têm que conhecer o verdadeiro evangélico, e esse verdadeiro evangélico está dentro da congregação cristã no Brasil. Eu quero deixar bem claro que esse tipo de coisa não edifica. Uma coisa que quando eu era da igreja, eu percebia que era coisa que não trazia edificação para a instituição. E eu via muita discussão de irmão discutindo com pessoa de outra denominação, sempre querendo alegar que ele estava errado porque ele pagava dízimo e nós não pagava dízimo, e porque as irmãs usam véu, eles não usam, porque eles sentam de um lado e as irmãs de um lado e os irmãos do outro, lá sentam tudo misturado. São coisas que não traz edificação. Em vez de você conseguir um amigo de outra denominação e poderá no futuro ele até pedir oração para ti ou te visitar, entendeu? Não, criava uma briga, criava ali um problema que não se acabava mais. Então ficava uma denominação contra a outra, sendo que todos deveriam viver unidos. Jesus Cristo, quando ele anunciava o reino, ele procurava ter um bom relacionamento com todo mundo. Só não tinha um bom relacionamento com ele, e Jesus também com ele, aqueles que ensinavam falsos caminhos, aqueles que ensinavam falsa doutrina. Então o que eu quero deixar claro aqui, não se ofendam, porque a gente aqui não está falando de pessoa, citando o nome de pessoa, e mesmo que citar algum nome é porque essa pessoa, ele está em uma posição em nome da instituição, e a gente fala no nome, fulano de tal, falou isso e isso, mas ele está falando em nome da igreja. E vocês têm que entender que a congregação tem muita coisa que é implantado lá dentro que não está na escritura. Você deve lembrar que os fariseus eram assim. Eles tinham a lei, observador da lei, mas eles implantaram dentro da lei muito costume. E quando Jesus Cristo veio, Jesus Cristo e os discípulos foi criticado. Os discípulos foi criticado porque eles alegaram: o teu discípulo quando come não lava as mãos.
E Jesus Cristo deixou bem claro para eles. Engraçado, lava os pratos, o jarro, e isso e aquilo outro. Mas só que o seu interior está cheio de maldade. A sua língua é como língua de víbora que exala veneno. Então, aqui a gente não está combatendo pessoas. A gente está tentando abrir os olhos das pessoas que estão sofrendo e que estão sendo massacrados e que estão jogados na lama por costumes humanos implantados dentro da igreja. Mas se você está contente, louvado seja Deus, junto com você eu glorifico a Deus. Você está contente lá? Então fique contente, mas não seja como os fariseus, como os escribas, que Jesus falou: vocês sois um caso perdido, vocês nem entram no céu e ainda impede os que estão entrando. Então, toda época teve crítico, teve pessoa combatendo. Na época de Martinho Lutero, ele foi um combatedor, ele foi aquela pessoa que estava ali observando as heresias, as mentiras, as falsidades dentro da igreja primitiva. E o que ele fez? Ele fez carta e divulgou para saber quem estava a favor ou contra de tudo aquilo que a igreja estava implantando. Então fique contente no seu lugar e não fique soltando farpa de ira. Aqui ninguém está com ira. E peço perdão pelo meu comentário de ontem, que foi ofensivo, claro, porque eu chamei a pessoa de diabo, porque são pessoas que eles ofendem. E aqui eu não estou ofendendo pessoa nenhuma. Eu estou simplesmente colocando a minha posição, porque eu tenho direito de me posicionar sobre alguns assuntos. Nós não vivemos em uma ditadura. Agora, só que a instituição, ela é uma ditadura, porque eu conheço que são ditadores. Você é oprimido, você não pode falar o que você pensa, você não pode dizer o que está errado. Você sempre tem que dizer amém, para que você não seja perseguido ou repulso da comunhão da igreja. E eu quero deixar aqui uma obra que Deus fez na minha vida, uma obra maravilhosa. Eu moro aqui em Foz do Iguaçu, no estado do Paraná, na divisa do Brasil com o Paraguai e Argentina. E quando eu vim do Maranhão, eu deixei uma casa grande com 5 quartos, 2 banheiros, uma casa boa. Eu deixei lá para alugar essa casa. Para você ver, uma obra, para mim é uma obra muito grande. E eu creio que Deus tem feito muitas obras na vida de vocês também. E eu deixei o número lá, aluga-se ou vende, e deixei um contato. E passou uns dias, lá é difícil para alugar, ou principalmente para vender, principalmente um imóvel que é caro, porque quem tem dinheiro não quer comprar, e quem não tem, não pode. E quem quer, melhor, não pode comprar, não tem o dinheiro. E aí de repente, um dia me ligou uma pessoa, falou comigo, e eu respondi, perguntou se aquela casa era minha, eu falei que era. Então, resumindo, eu aluguei para essa pessoa. E ficou lá, ele pagando o aluguel, mandava para mim o dinheiro. Então, quando um dia a gente conversando, ele perguntou se eu morava em Goiânia, em Goiás. Eu falei, não, eu moro em Foz do Iguaçu, no estado do Paraná. E ele falou, o que é? Rapaz, pois é que eu tenho uma casa aí. O que é? Eu tenho uma casa aí. Aliás, 2 casas.
Porque uma já está no ponto de morar e tem outra em andamento, na altura de Cinta. E se você quiser, a gente faz negócio. Esse rapaz veio para cá porque a esposa dele fazia medicina, então ele trabalhando aqui conseguiu essa casa e deixou aqui. E como a esposa dele era concursada lá no estado do Maranhão, o prefeito exigiu que todos os concursados tinham que retornar e assumir os seus postos de trabalho. Então foi preciso ela retornar para lá. E ficou essa casa aqui, e ele precisava comprar uma lá. Então Deus abençoou, eu glorifico a Deus, que nós entramos em negócio. Ele queria volta, só que eu segurei e trocamos, fizemos um negócio uma na outra. E hoje eu estou aqui compartilhando com vocês e dando glória a Deus por tudo isso. Então peço as vossas orações, que ora a Deus por mim, que Deus venha me ajudar, me dar entendimento, porque eu sou um pecador. Sou um pecador que preciso da misericórdia de Deus. E creio que todos, porque a Escritura fala, se dissermos que não temos pecado, estamos dizendo que Deus é mentiroso, porque o próprio Deus diz que todos pecam, todos pecaram. E a maior obra que nós devemos hoje glorificar é a obra da cruz. Bendito seja Deus, a obra da crucificação, que através do sacrifício que Jesus Cristo passou, o seu sangue nos purifica de todo o pecado. E não é só aquele pecado que alguém quando entra na água diz que foi lavado. Não é aquela água que perdoa. Quem perdoa pecado é Jesus Cristo, quando nós cremos nele e confessamos ele como nosso Salvador. E o poder do sangue dele, assim como o sangue que era colocado nos ombrais das portas dos israelitas no dia da morte dos primogênitos no Egito, é o poder que aquele sangue se manifestou, porque quando o anjo da morte passou, aonde tinha sangue, ele passou direto, não entrou. Assim também é na vida de todos aqueles que creem em Jesus Cristo. O sangue de Jesus purifica os seus pecados. E não é só os pecados que quando você desce nas águas, não. É os seus pecados que diariamente você comete. Uns você percebe, você comete porque você é fraco, porque todos somos fracos. Tem aqueles que nós cometemos e nem percebemos. Esses pecados, o Senhor Jesus, quando nós confessamos, Ele nos perdoa. Então, comente, dê o like, para que esses vídeos cheguem a mais pessoas. E vamos juntos servir a Deus. Não vamos achar que fulano está perdido, Belitano não tem jeito, sendo que aquela pessoa, ele está como aquela mulher estrangeira pedindo e buscando misericórdia. Então está escrito: misericórdia quero e não sacrifício. Você é daqueles que oferece da sua maneira sacrifício, você acha que é perfeito e que esquece da misericórdia? Saiba, misericórdia quero, diz o Senhor, e não sacrifício. Deus abençoe.